Graça e a paz, irmãos. Estamos começando mais um culto, agora já no mês de agosto, 2 de agosto de 2020. Você está com a gente aqui, celebrando ao Senhor e dizendo conosco que é bom servi-lo, é bom estar aí na presença dEle para todo sempre. Nós temos motivo de alegria, os recursos que chegaram para a compra de bateria, nós compramos também uma percussão aqui, deixa eu ver aqui o Caio aqui atrás, por favor, Caio, tem um carrilhão aí, faz o barulhinho, Caio, para o pessoal ouvir. Isso aí é Caio, já tem mais um instrumento, agora ele tem mais outro instrumento já para fazer um barulho melhor aqui, para melhorar as coisas. Nós agradecemos a você por estar participando conosco. Tem gente pedindo alô em todo canto, e eu vou fazer isso já no início do culto. Eu quero abraçar o pessoal na Ponta d'Água que está assistindo com a gente, a Maria Alves assiste com a gente lá. Também o pessoal no Brejo da Brasda, Marluz e a tia Beta também assiste com a gente. Lá no Alex, Zé Roberto, que é muito conhecido da Valquíria, o pessoal, tanta gente boa que a gente pode compartilhar muito, o pessoal daqui do município de Centro Sé, também no Retiro, a família do Caio, até agora eu só estou só no município de Centro Sé. Quero abraçar os irmãos em Xique-Xique, Fabrício, Franci, e aí Jasleni, Lucélia, a Dona Irã, quero abraçar também Andressa, Renato, quero abraçar vários irmãos naquele lugar conosco, em Jussara, Renan, Bia, e a família do Flávio, a família da Lil, a família de Evanilton. Quantas famílias aí, eu me arrisco quando eu começo a falar, né? Abraçar também a Renata, a Kaline, a turma lá em Jussara, e abraçar os irmãos em Pissarrão. E você, quando está na live, você vê sempre aparecendo Maria de Wanda, Rosenildo, você vê aparecendo Cíntia Castro, Maria Marcolino Reis, você vê aparecendo Érica Laiane, Vitória Carvalho, tanta gente de Pissarrão, né? A gente abraça Jailton Marques, o nosso pastor Jajá, a Thaís e a família dele. Que bom você estar no melhor lugar que você poderia estar, na casa do Senhor e conosco aqui. Então, do meu lado direito, a Val, depois a Amandinha, aqui o Diegão, né? E nós temos o Ian Carlos. Cadê o Ian? Dá um lá maior para nesse violão para mim, Ian. Sim. Ian fez aniversário, 18ão, Ian? 18ão. Agora vai aparecer ali na tela o Alex Antunes. Aparece pelo menos o rosto dele aí. Cadê, Alex? Aparece aí. Quando o Alex aparecer, você me avisa. Ok, é porque é longe, é? Vai aparecer de longe? É? Então, os aniversariantes aqui, né? Que Deus abençoe vocês. Aí o pessoal da live, gente, isso aí, Alex fez aniversário, Ian também. Então foi uma semana de muita alegria. Nós queremos, por isso, dizer a você que nós vamos orar agradecendo a Deus. Essa semana podemos viajar também e eu tenho uma notícia excelente para lhe dar. Todas as contribuições aqui deram 31 cestas, cada uma com 18 itens. Olha que coisa, quase meia tonelada de alimentos nós vamos distribuir essa semana já. E você vai ter a alegria de ver isso com a gente. Claro, a gente não vai mostrar a quem está entregando, apenas nos lugares onde nós fomos, porque nossa igreja é assim que a gente faz. Agora vamos orar em gratidão ao Senhor. Vou pedir à irmã Valquíria, nossa cantora, para orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Ela ora e depois eu oro, e você ora na sua casa conosco também. Vamos orar juntos? Fechemos os nossos olhos em oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite de vida, Pai. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa que contribuiu, Senhor, e as pessoas que não puderam contribuir, que o Senhor vem estar dando mantimento e alcançando todas elas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a condição, Senhor, de poder ajudar outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a sermos exemplos teus aqui, Pai. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse culto, que teu Espírito Santo fale aos corações e que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu reino. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós oramos pelo pessoal que está de Covid, Senhor.
na cidade, mais alguns casos no interior também. Nós abençoamos, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, dar-nos vitória e a cada dia notícias felizes. Abençoamos a equipe que está na liderança de estudo. Ó Deus, o pessoal do comitê da crise, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Abençoamos de forma especial a prefeita desse lugar. Abençoamos o prefeito de Jussara e a família dele. Abençoamos, ó Deus, e te damos graças porque Ailton venceu a Covid, teve Covid e pediu oração. E nós oramos e o Senhor respondeu. Abençoamos a liderança, o prefeito Chique também, Senhor. Queremos pedir a Ti, derrama bênção sobre essas famílias, sobre as pessoas que nessas cidades habitam, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu terminei a pregação do domingo passado cantando Eu cuido de Ti. E o pessoal ficou, canta pra gente, canta pra gente. E aí quem vai cantar são as meninas, cantam muito mais bonito que eu, né? Muito mais bonito que eu. Faz comigo, Diegão, conta aí pra nós.
seja teu nome, Jesus. Oh Deus, Deus presente nesse lugar, Jesus. Oh Deus, é tão bom. É tão bom ministrar louvor. É tão bom dizer, fica à vontade entre nós. Enche os corações, enche os corações. Com graça, Senhor, habita em cada lar. Onde esse sonho, essa imagem entra, que pessoas sintam a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, porque eu sei que Tu estás aqui. Mas não somente aqui, Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores és Tu. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando multidões. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar mais uma, né? Vamos cantar uma um pouquinho mais antiga, mas linda essa música. Mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Canta com a gente, Amanda. Vamos dizer junto. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Amanda um pouquinho mais baixo. Vamos cantar junto agora. Por amor, Sua vida entregou. Canta com a gente em casa. meu Senhor, Humilhado foi. como a flor machucada no jardim. Glória ao teu nome, Jesus. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor. Por amor. Sua vida entregou. Meu Senhor. Humilhado foi. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bom louvar o Senhor. Bom, dá vontade de ficar o tempo todo aqui. Enquanto os meninos descem, pessoal do louvor, eu quero lembrar que as classes infantis da Escola Bíblica Dominical estão também transmitindo, e não aqui no YouTube, mas você pode entrar em contato com Gisele e com o pessoal da nossa EBD. Tem uma programação toda especial, e aí as professoras Nádia, Lucília, Jaqueline, Janeilma, elas estão transmitindo, e aí
você pode então conversar com Gisele e pegar os links e como colocar os seus filhos. Estão faltando algumas crianças. A gente quer dar essa notícia boa. Lembra disso lá, tá joia? Enquanto isso, eu quero também dizer para você que o nosso trabalho tem alcançado muita gente. O Gabriel, lá em São Gabriel da Cachoeira, esteve falando comigo essa semana e falou que tem dificuldade até de baixar para poder assistir, mas ele consegue. E eu soube também que o pessoal em Bazoá, muitas vezes a internet não dá certo, o pessoal fica até mais tarde, mas depois consegue. E aí eu tenho uma notícia boa, a irmã Severina lá em Bazoá botou internet na casa dela, e agora algumas pessoas já podem ficar lá próximo da casa dela, e aí pega a carona nisso, e assiste o culto com a gente. Eu estou dando notícias aqui que eu estou ouvindo. Ô, gente, como pessoas têm me falado de coisas que Deus tem feito. Crianças que cantam. E aí, faz o seguinte, enquanto a gente ministra aqui, você está na sua casa ministrando, se seu filho canta lá com a gente, sei lá, grava ele, manda para a gente, que é tão bom para nós. A gente está com tanta saudade das crianças aqui da igreja. Pode gravar e mandar para a gente. De repente, Alex, a gente pega um negócio um dia aí de, num culto, colocar alguns vídeos dessas crianças cantando, tá? Eu vou pedir uma coisa ao departamento infantil. O próximo domingo, dia 9 de agosto, é dia dos pais. Então, gostaria que você gravasse alguma coisa com a criança da sua casa, uns 15 segundos, 20 segundos, falando alguma frase para o papai, só isso. Grava. Faz vídeo, coloca o celular deitado, é assim, Alex? Deitado, e aí manda para a gente, manda para o Alex ou para o Marcos, para a gente colocar algumas aqui no culto. Quem sabe a gente consegue colocar todas, né? Acho meio difícil, mas manda para a gente, que a gente vai dar um jeito de, no mês de agosto, se não colocar no domingo, dia dos pais, a gente coloca no mês todo. Mas nós vamos fazer isso. Então coloca a sua criança aí, tá joia? Adolescentes, pode ser adolescente também, Marco. Vamos fazer uma festa. O mês de agosto é o mês dos pais. Eu gosto desse negócio. Manda para nós aí. Aproveita, por favor, Lara. Manda um abraço para o pai. Que a gente vai filmar aqui e colocar na live, tá joia? Vai ser bom poder participar. Quem está em Bazoá, pode? Pode. Em Pizarrão também. Jussara também. Chique também. Faz isso. Participa conosco, nós vamos ter muita alegria. Enquanto isso, pega a sua Bíblia e nós vamos para a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, eu vou ler apenas o verso 24, porque o título da nossa pregação essa noite é Um Breve Exame em Provérbios 28, 24. Um breve exame em Provérbios, capítulo 28, verso 24. Lá está escrito no verso 24. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado. Uma versão diz, é amigo do destruidor. Na outra versão diz, companheiro é do destruidor. É a mesma coisa. O que rouba a seu pai e a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Um breve exame em Provérbios 28, 24. Vou ficar um tempo com você aqui. Roubar. Se você deixar o dedinho em Provérbios e for comigo para Êxodo, lá no Decálogo, Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20. E o verso 15. Está escrito, não furtarás. Então, quem diz não é pecado, ou seja, roubou e não é pecado, essa pessoa é companheiro do destruidor. Entenda, Jesus Cristo em Mateus capítulo 19 e o verso 18,
reafirmou o decálogo. Um jovem chega para ele, Jesus está conversando com alguém, e Jesus diz, mestre, como fazer para entrar na vida? E Jesus diz, obedeça os mandamentos. Ele diz, quais? Né? Quais? E aqui está escrito, Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. O 8º mandamento, você sabe que o decálogo são os 10 mandamentos. O 8º mandamento, não furtará. É o 3º da série de proibições absoluta expressa. Ou seja, simples. Não matar, porque teologicamente falando, bibliologicamente falando, a gente chama de a série absoluta expressa. Né? Porque é exatamente quando são as proibições de série absoluta expressa. Quando Jesus diz assim, Jesus coloca isso em ordem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então a gente usa isso para dizer para você, porque o decálogo foi reafirmado no Novo Testamento. E aí, para quem estuda teologia, sabe que a regra hermenêutica é que a própria Bíblia se interpreta com a Bíblia. E no caso de haver uma situação de roubo, furto, isso aqui, obviamente, expressamente, a Bíblia diz, não pode. Não pode. Deus é tão sábio que em 2 palavras apenas, ele resume tudo sobre dinheiro, bens, trabalho e negócio. Não furtarás. Você pode furtar dinheiro? Sim. Você pode furtar bens? Sim. Você pode roubar no trabalho? Sim. E você pode ser desonesto nos negócios? Também. Quando você olha aquele que rouba o pai ou a mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. Então a primeira coisa que você precisa olhar é que quem rouba o pai ou a mãe, ele está desobedecendo ao 8º mandamento, não furtarás. A segunda coisa, alguém pode pensar, não, mas eu estou pegando do meu pai e da minha mãe, e isso não é um roubo. É sim, roubo é roubo. Por que isso está exatamente para a questão de dentro de casa? Porque a honestidade se trabalha dentro de casa. A desonestidade em todas as modalidades é um câncer. A desonestidade em todas as modalidades é um câncer. Não importa se você pegou do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, de quem foi. Se você é desonesto, isso é um câncer para a sua vida física, material, espiritual, como você queira. Para mim, tudo é uma vida só. A desonestidade é um negócio que tem atingido tanta gente. É o filho que o pai diz, você vai desligar o celular 11 horas. Ele sabe que o pai dorme. E depois que o pai dorme, ele é desonesto. Ele fica até 1, 2 horas da manhã ali. Ele já dormiu, ela já dormiu. E aí lida com isso como se fosse, isso é nada. Mas vai trabalhando a desonestidade. A desonestidade. Quando pensa aquele que rouba o pai ou a mãe, está pensando em alguém que vai entrar na roça do pai ou da mãe, pegar um boi e vender escondido. Pode ser também. Mas quantas pessoas cuidam do idoso e tem um cartãozinho dele lá? E quantas pessoas se aproveitam do idoso? É meu pai, é da minha mãe, eu não estou fazendo nada, mas está. Desonestidade é um negócio. Paulo, quando escreve, eu queria ir com você.
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 21. Paulo escreve e diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. O que nos preocupa é proceder honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. A honestidade deve ser ensinada dentro de casa. É um ensino de dentro de casa. Lá em casa, na nossa casa, a Márcia, ela tem um princípio. Isso, ela trabalha com as meninas dela, as nossas meninas, né? A Márcia deixa dinheiro em um determinado lugar lá em casa. Eu sei, ela sabe e as meninas sabem. Eu posso dizer uma coisa para vocês até hoje, que Deus não deixa isso mudar. Nunca sumiu R$1 de dentro de casa. A Márcia tem um princípio de ensinar honestidade às filhas, dizendo para elas exatamente onde estão as coisas. E a Márcia diz: isso você não pode pegar, você só pode pegar se você falar comigo ou com seu pai. Aquele que rouba o pai ou a mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: o que rouba o pai ou a mãe é pior do que um ladrão comum. Eu aprendi uma lição sobre honestidade. Eu era pequeno, eu sou amigo do Edinho desde criança. E o George, meu primo, também. Minha avó, meu tio vinha do Brejo da Brasda e ele trazia bananas para cá para vender. As bananas do Brejo são assim, saborosíssimas. Quem come sabe. E em determinado momento, minha avó viu que as bananas estavam sumindo. Minha avó tinha muito neto naquela fase, o final da infância entrando para a adolescência. E quando você tem entre 11 e 12 anos, você não tem estômago não, você tem uma draga. Você come muito. E nós combinamos, eu, o Edinho e o George, para roubar banana na casa da minha avó. Minha avó percebeu que a banana estava sumindo, não sabia quem era e resolveu botar a banana no alto, assim, numa parede, no alto, encostado numa telha, nas telhas. A gente descobriu onde estava a banana. Olha o que é cabeça de criança. Eu, Edinho e George, o Edinho foi, o George combinaram comigo, falou: Júnior, você fica olhando, me botaram para vigiar, você fica olhando se a avó vem. O George era o mais leve, subiu nas costas do Edinho para pegar a banana lá em cima, né? E aí, quando começamos a operação, o roubo das bananas, minha avó vinha, claro, eu cego não vi, minha avó passou por mim e ficou parada assim na frente do Edinho, e o George lá em cima das costas do Edinho, pegando a banana lá em cima, e o Edinho de vez em quando beliscava o pé do George aqui, que estava no ombro, como se dissesse assim: George, desce. E George disse: para aí que eu só peguei 6. E George vinha assim devagarzinho, e minha avó parada assim, olhando para o Edinho. Eu, Edinho e George. Minha avó: desce daí. E aí a gente desceu, George desceu. E depois os meninos da fora: rapaz, você não viu não? Foi. Ficaram tirando onda comigo. Aquela lição de honestidade. Minha avó deu as bananas para a gente, claro, não no tanto que a gente queria, óbvio, mas reclamou muito com a gente, disse muita coisa.
aquilo ficou marcado para mim. A lição da honestidade deve ser ensinada dentro de casa. Isso é interessante porque, por exemplo, você tem lugares que uma família trabalha numa venda, como no interior, por exemplo. E aí compra, bota ali naquela gaveta. A mãe sabe, o pai sabe, os filhos sabem onde está o dinheiro. E tem filho que se acostuma em pegar um pouco dali. R$20, R$10, R$30. E ele vai intocando, vai fazendo aquilo. Pega ali para comprar um negócio, para comprar outra coisa. É um dinheirinho que vai sumindo da venda. E outros filhos pegam algum dinheiro escondido na carteira do pai e da mãe. Mas eu preciso lembrar você que quem rouba é o pai ou a mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Primeira coisa, desobedeceu o 8º mandamento. Segunda coisa, aprendeu a ser uma pessoa desonesta. E a terceira coisa, desobedece mais um mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Já parou para pensar? Porque além de você ser ladrão, você agora está desonrando o pai ou a mãe. Você está quebrando um princípio. Quando você dá uma olhada quem faz isso, quem rouba o pai ou a mãe, diz não é pecado. Além dele ser ladrão, ele está sendo alguém que desonra o pai ou a mãe. E está desobedecendo mais um mandamento que diz honra teu pai e a tua mãe. E a Bíblia em Efésios vai dizer, e é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Para que te vá bem todos os dias da tua vida. Então, quando você não honra seu pai ou a sua mãe, você não vai bem na sua vida. Honra teu pai ou a tua mãe para que você tenha sucesso na sua vida. A Bíblia diz isso, sucesso. A expressão exatamente quer dizer isso, para que te vá bem, para que você tenha sucesso. Quando você rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, além de ladrão, você agora é alguém que está condenando o seu futuro. E tem pai que sabe que o filho é desonesto, a filha é desonesta. E precisa confrontar isso. Isso é problema de caráter. Problema de caráter. Eu passei agora há pouco, encontrei seu Israel, Roberto Gama e o Benedito, e eu conversando com eles. Eu tinha um negócio para pagar para seu Israel ali, e conversando com ele e tal. Mas eu sou. E aí o Benedito disse: tem um ditado aqui no Nordeste, a formiga sabe que folha corta. Ele quis dizer que seu Israel não foi lá, não mandou nenhum papel para mim quando mandou a carne, porque ele sabia que eu ia voltar e perguntar quanto era. Então ele disse: a formiga sabe que folha corta. Eu quero dizer que às vezes, se o pai e a mãe começar a fazer vistas grossas para essa coisa, ele está semeando maldição na vida do filho. E o filho que faz esse tipo de coisa e tem escondido do pai ou da mãe, não, eu peguei do meu pai ou da minha mãe, o filho ou a filha, e está dizendo, não é pecado. A Bíblia diz, se você está fazendo isso, você é companheiro do destruidor. E quem é que veio para matar, roubar e destruir? Quem é? Satanás. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Companheiro, amigo. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu vou lhe mostrar um cara de uma atitude abominável. Davi era rei, homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve um filho chamado Absalão, que foi usurpar o trono. Absalão roubou o trono do pai. Alguns usurpam só a carteira, outros
o dinheirinho escondido na gaveta quando trabalha numa venda. Outros pegam um bodezinho ali e vendeu na calada. Mas Absalão foi mais longe e usurpou o trono do pai. Eu vou lhe mostrar algumas coisas sobre a vida de Absalão. Primeira coisa, Absalão era o lindo, né? Absalão era incontestavelmente bonito. A Bíblia mostra que ele era uma pessoa atraente, simpática, famosa. Segundo Samuel, capítulo 14, o verso 25. Segundo Samuel, capítulo 14, o verso 25. Eu nunca vi uma descrição assim de um homem dessa forma. Segundo Samuel 14, e o verso 25. Está escrito de Absalão: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Era o bonitão. Filho do rei, bonito. Salomão já mostrava desde cedo quem iria ser. Salomão era o cara que ostentava e demonstrava poder. Segundo Samuel, capítulo 15, o verso 1, lá está escrito: Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. 50 homens que corressem adiante dele. Era o cara que, naquele tempo, ter um carro, cavalos e 50 homens que corriam na frente, ele já estava dando uma demonstração de poder. E quantos filhos de gente séria que começa cedo, mas depois começa a ostentar. Talvez se Salomão fosse dos nossos dias, Salomão era o cara que já batia um carrão lindo, começava a postar umas altas fotos no Instagram, tinha logo uma página com não sei o quê. Não tem uns caras que quando fazem festa, expõem aquele monte de bebida, aquele negócio, e mostra as mais bonitas, sei lá, cervejas, vinhos, uísque, aquelas coisas, ostentação. Salomão era o ostentador. Salomão era também um cara que minava a atuação e a autoridade de Davi, inclusive a função de rei do pai. Tem filhos que se opõem demais ao pai, sabe? E além do filho ser desonesto, porque tem filho que fala tão mal do pai, mas esquece que a roupa que está vestida foi o pai que deu, que o relógio que tem foi o pai ou a mãe que deu, o celular que tem foi o pai e a mãe que deu, sei lá, o que tem foi o pai ou a mãe que deu, mas nunca presta, nunca presta. Salomão era desses caras que falava mal do pai. 2 Samuel, capítulo 15, e o verso 3. 2 Samuel, capítulo 15, o verso 3. 2 Samuel, capítulo 15, o verso 3. Então, Absalão, eu disse Salomão, desculpa, é Absalão. Desculpa, eu falei Salomão, eu errei. Absalão. Então, Absalão lhe dizia, quando qualquer pessoa vinha falar com Davi, ele chegava antes até a pessoa e dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. A tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Ele estava fazendo esse tipo de coisa. Esse era o Absalão. Aliás, o nome Absalão, Abba Shalom, o pai da paz.
o pai da paz. É isso que significa. Davi colocou o nome desse num filho, o filho lindo, da planta do pé ao alto da cabeça, um homem sem defeito nenhum, mas o caráter, desculpa a expressão, uma desgraça. Era desonesto, era ostentador, minava a figura do pai. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando um filho quer sair da casa do pai, geralmente ele encontra alguém que dá um abrigozinho. Na rua que não vai ficar, fica aqui em casa. Isso é um negócio bom, mas será que não era melhor dizer, volte para a casa do seu pai e da sua mãe? Esse caráter é interessante porque ele vai se manifestar terrível depois. 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler com você o que ele fez. Eu vou ler exatamente a partir do verso 5. Primeiro, ele minou a autoridade de Davi. Ele usurpou lentamente. Ele foi preparando o terreno para derrubar o pai do trono. Alguém já disse que o maior patrimônio de um rei está no coração dos seus súditos. 2 Samuel, capítulo 15, o verso 5, lá está escrito também, quando alguém se chegava para se inclinar diante dele, isso é, diante de Absalão, ele estendia a mão e pegava-o e beijava-o. Versículo 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava o coração dos homens de Israel. O maior patrimônio do rei está no coração dos seus súditos. Salomão era o político, Absalão era o políticozão. Absalão era o político. Versículo 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava o coração dos homens de Israel. Ele era o cara que as pessoas se inclinavam diante dele porque ele era filho do rei, ele pegava na mão, dava um beijo. Absalão era o cara bom da comunicação. Absalão era o bonitão, Absalão, e por dentro uma podridão terrível. Quando você olha o capítulo 15, o 16, o 17 e o 18 de 2 Samuel, você vê como é que um filho faz um negócio desse com o pai, mas nem um filho, ele só põe ao pai do nada. Ele começa aí demonstrando atitudes desonestas. Você já parou para pensar que provérbio foi escrito na época de Salomão e que não tinha muito tempo que Absalão tinha feito um negócio desse com o próprio pai? Agora eu quero chamar você para ler comigo o Salmo 3. Salmo 3. E você vai ver a atitude de um servo de Deus diante da situação. Quando Absalão fala com o pai e diz o seguinte: eu vou em Hebrom, porque quando eu estava fora, eu fiz um pacto com Deus, uma aliança, e disse que ia pagar meus votos. E o pai crente, o que é que o pai crente faz? Não vai. Quantos filhos de crente sabe que a coisa que mais o pai quer é que o filho adore a Deus? Quantas filhas de crente não sabem que a coisa que mais o pai ou a mãe quer é que ela adore a Deus? Mas como tem mulher, gente, como tem essas meninas novinhas que diz a mãe que vem para a igreja, e a mãe fica tão feliz porque ela vem para a igreja e ela não vai para a igreja coisa nenhuma. Ela vai para outro canto, ela desvia. Às vezes ela até entra na igreja, mas sai antes do culto acabar.
Atitudes simples, mas que mostram uma desonestidade imensa e uma desonra ao pai ou à mãe. Aí você tem um Absalão agora que vai a Hebrom, e quando chega em Hebrom, ele então junta uma turma para destituir Davi do trono. Alguém avisa Davi, e a Bíblia diz que Davi sai de noite, chorando e descalço. Você já pensou o que é para um pai perder tudo que tem, inclusive o reinado, porque um filho lhe tomou o trono? Por essa razão, Davi escreveu o Salmo 3, Salmo de número 3. Eu vou ler os versículos 2, 3, 4 e 5. No versículo 1, Davi diz: são muitos meus inimigos. Observe que Absalão virou agora inimigo do pai. No versículo 2, Davi diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha, cara. O filho está por trás disso aqui. Não há em Deus salvação para ele. Você vai dizer, como é que um filho faz um negócio desse? Mas tem filhos que são assim. A mãe diz, meu filho, isso é maldição, não vai para aí. A mãe diz, Deus não está num negócio desse, não vai para aí. A mãe diz, obedeça, me escute, vai ser melhor, não vai para aí. E ele desobedece e não acontece nada. Ele vai dizer, cadê o Deus dela? Cadê? Seu Deus. A mãe está aconselhando, dizendo, quando acontecer vai dar problema. Mas enquanto não acontece nada, ele diz, cadê o Deus dela? Então não há salvação para ele ou para ela em Deus. E aqui os inimigos de Davi, inclusive o próprio filho, está dizendo, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, quem está no trono agora sou eu, moço. E quantos filhos rebeldes viram o reizinho do negócio? Faz um aniversário e nem está ligando para a imagem do pai ou da mãe, e publica no Instagram um negócio. É o cara do, sei lá, qual é o nome das novas cervejas? Heineken, pronto, Heineken. Publica uma Heinekenzinha, sei lá, bota um negócio lá na tela. E a mãe crente, o pai crente vendo aquilo. Aí no versículo 3, Davi continua, e Davi diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Tem um bocado de inimigo, inclusive meu filho, Davi está dizendo. Sabe quando Davi escreve isso aqui? Quando Davi fugiu, descalço, com a cabeça coberta e chorando. Davi passa o Ribeiro do Cedron como se andasse em direção ao Monte das Oliveiras, só que pega o caminho do deserto. E Davi agora no deserto escreve esse salmo. E agora Davi no deserto vai dormir em tenda. Imagina, ele estava no palácio, o filho junta uma turma, bota o pai para correr, e agora o filho vai aparelhar carros e um exército para perseguir o pai e matar o pai e os amigos do pai. Capítulo 4, Davi continua no deserto, escrevendo, chorando, sofrendo, porque um filho fez isso. Davi continua, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aí no versículo 5 eu gosto desse texto. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Quantos pais não estão assim? Tem aquela mãe que diz, ele está na rua, e quando ele está na rua eu não consigo dormir. Eu fico pensando, como é que Davi consegue? Como é que Davi consegue? Que intimidade era essa de Davi com Deus? Porque o filho está tentando tirar a vida.
E Davi escreve no Salmo 3, no verso 5, deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. O que é que Davi está dizendo? Ele sabe o caminho certo. Agora ele procurou o caminho da destruição. Como é que Davi consegue deitar e pegar no sono e acorda porque Deus, de Davi, porque Deus me sustenta? O que é que Davi está dizendo? Eu deito e confio a minha noite a Deus. E acordo com a dor que eu tenho vivido, porque o Senhor me sustenta. Quem sabe nessa noite eu tenha pais e mães me ouvindo e dizendo assim, pastor, eu acho que eu preciso aprender isso com Davi. Porque tem pai que fica agoniado, não consegue, quando o filho está na rua, não consegue, quando a filha está na rua, não consegue, e desespera, e é um negócio. Eu lembro quando Mila estudava em Irecê e morava em Jussara, eu e a Márcia só dormíamos quando Mila ligava para a gente e dizia, entrei em casa. E eu estava pensando que agora tem um Davi aqui que está no deserto, numa tenda, e escreve isso aqui, eu deito e pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Eu quero dizer para você nessa noite, peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Deus me dá condição de dormir e me dá condição de acordar e ter a certeza do teu sustento durante o dia. Porque eu vou falar um negócio para você, um homem igual a Absalão, que usurpou o trono do pai. Irmãos, que negócio terrível. Sabe por que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia não encobre nada. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo o homem segundo o coração de Deus pode ter um filho miserável, pode ter um filho que faça pouco caso da fé do pai, da fé da mãe. Tem filho, quando você olha para o filho pródigo, aquele pai é um pai justo, mas o filho pródigo diz assim, me dá o que é seu. Quantos filhos não querem que o pai ainda vivo venda a casa? Reparte comigo. Quantos filhos desonram o pai desse jeito? Ah, eu sou crente. Crente como? Que crença é essa? Que não tem um princípio de vida, de obediência a Jesus. Eu estou com vontade de pregar essa noite, irmão. Provérbios 28, 24, eu quero fazer um exame com você, porque o que rouba seu pai ou a sua mãe diz não é pecado, companheiro é do destruidor, porque ele é companheiro do inimigo, porque ele é companheiro de Satanás, primeiro porque ele roubou, depois ele foi desonesto, e agora ele está desonrando o pai ou a mãe. E filho que desonra o pai ou a mãe, o que é que ele encontra? Você quer olhar comigo para a vida de Absalão? Quando Davi sabe que Absalão e uma multidão de gente, porque Davi diz, são muitos meus inimigos, vem contra ele, Davi manda o exército dele, em menor número, mas de homens experientes, Joabe, Abisai, e tanta gente boa. E Davi diz, das duas uma, ou eu luto, ou eu morro. Agora, o que é para um pai ter que enfrentar o filho? Mesmo Davi sabendo que o filho quer matá-lo, Davi manda os homens e diz, tratai com brandura o jovem Absalão. Tratai com brandura o jovem Absalão. Davi está dizendo, não mata, é meu filho. Oh, como é difícil. Eu fico pensando como é difícil para uma mãe e para um pai que diz assim, Deus, ensina ele, mas não deixa ele morrer. Traz ele para a tua casa. E o coração de um pai é um negócio, porque tem filho que ele não está preocupado. Tem filha que não se preocupa. A mãe pode ter 50 e tantos, 60 anos.
Ela pode ter só 30, ela não está nem aí para onde ela vai, se ela vai na rua buscar um coronavírus para trazer para dentro de casa, se ela vai morar em outro canto, ela não está nem ligando com esse negócio, não está nem ligando o que a mãe vai sofrer, o que o pai vai sofrer. Mas o pai crente, a mãe crente está de joelho no chão. Deus, tem piedade, tem piedade. E aí eu não vou ler os textos todos, porque são muitos, mas se você quiser depois ler, 2 Samuel 15, 16, 17 e 18, Davi manda o exército. E depois Salomão ataca, ou melhor, Absalão ataca. Eu estou trocando Salomão por Absalão. Absalão ataca. Mas o mulo de Absalão tinha um cabelo grande, corre, e de repente Absalão se engancha pelo cabelo num carvalho. E um homem chamado Joabe, bom de dardo, vai e traspassa o coração dele com 3 dardos. Agora, o bonitão, o ostentador, morreu, e morreu sem Deus, morreu na desgraça. E os homens voltam para dizer a Davi que Davi venceu. Mas tem vitória para um pai quando o perdedor é seu filho? Ô, gente, a Bíblia tem cada coisa, né, gente? E agora todo mundo tem que dizer a Davi, e quando diz a Davi, Davi desata a chorar. E sobe e começa a gritar naquela cidade. E Davi agora estava numa cidade, e Davi sobe para o terraço e começa: Absalão, meu filho Absalão. E diz a Bíblia que Davi chorava. E naquele dia, não foi como se fosse uma vitória, embora tivesse morrido os inimigos do rei, mas todos sabiam da tristeza de Davi. Todos sabiam da tristeza de Davi. Um dia eu vi uma mãe crente, e eu vi isso, um testemunho. Ela falou no velório de um filho: eu criei ele na casa de Deus, mas ele resolveu andar pelo caminho do tráfico e destruiu a própria vida. Por favor, se você é um filho ou uma filha de crente e tem esse coração seu tão teimoso, não leve até as últimas consequências como Absalão. Clame a misericórdia divina em nome de Jesus. Peça perdão a Deus por desonrar seu pai, por desonrar sua mãe. Mas não chegue ao ponto de tentar tirar a vida do pai ou da mãe. Quando você lê quantas pessoas em troca da herança matam o pai ou a mãe, e você vê esse negócio, a Bíblia não oculta essas coisas. Mas também eu quero falar para o pai e para a mãe que tem filhos rebeldes dentro de casa. Peça a Jesus nesse momento: Senhor, me dá força, Senhor, para eu dormir como Davi e acordar dizendo: porque o Senhor me sustenta. Olha, isso aqui é o depoimento de um pai. Imagine você conversando com Davi, dizendo: e aí, moço, teu filho está querendo lhe matar. E você vê Davi dizendo: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Sabe o que eu acho também? É que agora a psicologia tem abrandado as coisas, né? Não, ele tem um problema psicológico, ele tem uma depressão, uma esquizofrenia, ele tem não sei o quê, é verdade. Pode ter mesmo. Mas será que não tem uma boa dose de falta de temor a Deus? Será que não tem uma boa dose de quebrantamento diante de Deus?
Será que não tem uma boa dose de dizer que nada, cara, esse negócio é só conversa de crente? Mas o pecado pode te achar. Tem gente que acaba com tudo. Absalão fez isso. E depois, quando você olha para a história, Davi volta. E Davi também sabe depois que Absalão, além de estragar com o reino, tinha também usado as concubinas do próprio pai, profanado a casa do pai. Quantos filhos não são assim? Deixam heranças, coisas que vai sobrar para o pai e a mãe assumir depois. Gente que vai viver a vida colocando crianças no mundo sem assumir. Mas o pai crente, a mãe crente, vai criar, e no mesmo temor de Deus. Aqui está um Davi dizendo: em paz me deito e logo pego no sono. Pastor, o que tem isso a ver com Provérbios 28, 24? Tem a ver porque o que rouba o pai ou a mãe, ele quebrou o 8º mandamento, não furtará. Ele quebrou o princípio da honestidade em casa e ele desonra o pai ou a mãe. E vira usurpador da paz do pai, da paz da mãe. E a mão de Deus pesa. Acredite você ou não. Sabia? Sabia. Acredite você ou não. Existe um Deus na face da terra. Existe um Deus na face da terra. Ele é justo. Ele é justo. Eu poderia hoje pregar uma mensagem muito joia, boa de ouvir, mas lendo Provérbios essa semana, Deus falou comigo. Engraçado que o capítulo 28, quem ia pregar, quem ia dar a devocional era a Gisele, e foi ela que deu. Mas eu fiquei aqui, Deus falou comigo: fala sobre isso. E num período desse de pandemia, não tem igreja, não tem nada, o cara deita e rola, né? Deita e rola. O que rouba o pai ou a mãe e diz não é pecado, é amigo do destruidor. Queira ser amigo de Jesus. Queira ser amigo de Deus, em nome de Jesus. Aí na sua casa, peça perdão a Deus. Mas se você é a mãe ou um pai de gente que está lhe dando tanto trabalho, peça ao Senhor para ser como Davi. Davi disse no versículo 3 do Salmo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e quem exalta a minha cabeça. Ou seja, meus filhos, ou meu filho, ou minha filha, sei lá, estão me envergonhando, mas é Deus que exalta a minha cabeça, eu vou andar de cabeça erguida. No versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Diga: eu vou clamar a Deus. E no versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Amanhã acorde e diga isso ao Senhor: eu sei que tu me sustenta. E eu não vou baixar a cabeça, o Senhor é a minha glória. Eu vou lutar com fé. Eu vou vencer a batalha. De repente você é uma mãe que aconselha tanta gente, mas dentro da sua casa tem um filho ou uma filha que não te ouve, minha irmã. É dura. Bate de frente com você. Mas você precisa pedir a Deus: Deus, me faz como Davi. Porque eu vou dizer uma coisa para você: nem sempre significa que o pai que deu educação, ensinou o evangelho, nem sempre significa que todos os filhos dele vão segui-lo.
Aquele filho que está dentro de casa e ele resolve confrontar o pai direto. E ele bate de frente. Absalão seguiu esse caminho até morrer. Infelizmente. Que você batalhe, que você levante a cabeça e que Deus faça maravilhas em sua vida. Seja você um pastor que me ouve, seja você, sei lá, um líder de departamento, sei lá, de célula, do que for, sei lá onde é que você está, aqui em Centro-Sé ou em outros lugares, mas peça a Deus para ser como Davi: em paz me deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Que essa noite você durma e acorde no sustento de Deus. Feche os seus olhos comigo. Uma breve olhada em Provérbios 28, 24. Tem gente que usurpa um dinheiro na carteira. Tem gente que usurpa um dinheirozinho, o bem, o trabalho, é enrolador no negócio. E tem gente que usurpa até o trono. Mas quem é crente prevalece para sempre. Oh Deus, oh Senhor, dá força a esse pai e a essa mãe que tem sofrido, Jesus. Dá força a esse pai e a essa mãe a batalhar confiando no Senhor. E dizer: enquanto a vida há esperança, eu não vou desistir de orar. Eu não vou desistir de lutar, eu não vou desistir de enfrentar esse negócio, não, porque o Senhor é meu escudo, e escudo é defesa. Oh Deus, oh Senhor, faça maravilha, Senhor, na vida do pai e da mãe que agora me ouve. E se há um filho rebelde, Senhor, que quer se quebrantar diante de Ti, que quer reconhecer que é pecador e quer pedir perdão, ouve, Jesus, dos Teus altos céus. Eu abençoo a todos quantos me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lá a gente sai da pregação assim. Como pastor, irmãos, como eu tenho aconselhado pessoas. Já terminou a pregação, né? E eu sei que tem coisa difícil. Pais que têm filhos adolescentes têm enfrentado tanta coisa. Que essa mensagem possa encontrar no seu coração um lugar fértil e que gere em você confiança em Deus. Irmãos, eu quero abraçar o Jaide é lá de Campo Formoso. Jaide foi meu colega no Instituto de Cegos e falou: manda um alô para mim, moço. Eu vou mandar um alô para o Jaide, lá em Campo Formoso, que está ouvindo a gente. Quero dizer outra coisa. O nosso documentário na sexta-feira, nós já passamos de 2.000 visualizações. 2.000 visualizações. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Um trabalho nosso com a Secretaria de Educação. Mais de 2.000 visualizações. A outra coisa que eu quero dizer para você é que fala com Gisele, com Jaqueline, Janeilma, com Nádia e com Lucília. Essas 4 pessoas são as professoras da Escola Bíblica Dominical. Já tem uns grupos no WhatsApp de cada sala, da classe Samuel, Cordeirinho de Cristo, Pequeninos de Cristo. Você conhece como é? Procura e põe o seu filho lá, que no domingo de manhã está tendo uma programação especial para as nossas crianças por meio de grupos do WhatsApp. Tá joia? Próximo domingo é o Dia dos Pais. Então o que você faz? O filho aí, adolescente e a criança, grava um videozinho de entre 15 e 20 segundos, não pode ser mais que isso.
uma frase, alguma coisa para o pai. Você, mamãe aí, pega o seu filho bonitinho assim, que nem Niede, pega o Davizão para ouvir a voz dele, como Jéssica, pega os meninos, José Pedro, Filipe o pequeno, bota aí para dar uma mensagem para o Gleidson, e depois manda isso para o Alex e para o Marcos. Vai mandar até quinta-feira. Até quinta-feira. Então, domingo 2, terça 4, quinta 6, até o dia 6 de agosto. Manda, para poder a gente juntar aqui e termos um Dia dos Pais muito bonito. Tá joia assim? Gente, nós chegamos no momento de oferta. O Davi é lá do Rio de Janeiro, ele é cego, como eu. O Davi disse, só quem pode ofertar na sua igreja é quem enxerga. Eu falei, por quê? Porque você diz, o número da conta vai estar aí na tela e você não fala. Então, eu até fiquei com vontade de ofertar, mas como você não diz nada, então eu vou dizer, o Alex vai colocar na tela, e para você ofertar é agência Banco do Brasil 2678, dígito 6, e a conta corrente 21706-9. 26786 e conta corrente 21706-9. Pronto, Davi, pode ofertar agora. Você abençoa a igreja e certamente você também é abençoado. Contudo, a nossa igreja não diz para você que se você não abençoar, você não é abençoado. Porque se você já ouviu a palavra do Senhor, você é abençoado. A gente não troca bênção por oferta. Eu faço questão de dizer isso sempre. Quero chamar o pessoal do grupo de louvor para subir aqui. E hoje nós vamos ter uma participação especial de Eric David. O Eric é neto da Gícia. Algumas pessoas, né, que não são aqui de Centro Sé, já ouviram a Gícia algumas vezes aqui. E o Eric é neto da Gícia. E do Didi tem 2 avós diáconos da igreja. Então, a Valquíria não vem e vai estar só a Amanda e o Eric. Eu vou estar no meio de 2 adolescentes. O Eric vai tocar um instrumento. Como é o nome desse aí, Eric? Ukulele. No microfone, para o pessoal ouvir a voz assim. Como é o nome do instrumento? Ukulele. Graças a paz, irmãos. Olha, voz de homem já. Essa é a voz do Eric. Cadê? Dá uma nota para nós aí. Dá um fá, como é um fá aí, né? Isso aí, o ukulele, certo? E aí a gente vai terminar, como a gente sempre diz na nossa igreja, e a Amanda também vai ligar o microfone dela. Alguém já disse assim para mim, pastor, eu sempre vejo a Amandinha sorrindo. Ela gosta de sorrir, Amanda, né? Mas a gente vai descobrir qual é Jesus na vida dela, é por isso que ela ri tanto. Então, nós vamos dizer juntos, como a gente sempre diz na nossa igreja. Vamos lá? A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e da comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança até os confins da terra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar com Eric David. Conta para nós, Diego. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu
quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de Deus abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença de Jesus. Amém.